Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema dessa vez, eu andei refletindo e ando refletindo sobre ele nos últimos dias, sobretudo através dos diálogos que eu ando tendo no WhatsApp. E o tema de hoje é filosofia, ou seja, democracia de WhatsApp. E o que seria uma democracia de WhatsApp? Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar a você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, participe, dê like e, acima de tudo, compartilhe. Principalmente se você entende a importância desse canal, cujo objetivo principal é convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Porque se o professor que media a cultura formal entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento formal para o aluno, para a grande multidão que passa pela escola pública, se esse professor não for valorizado, se o magistério não for valorizado, nós teremos um canal a menos de valorização dessa grande multidão. Porque está provado no mundo que é a qualificação do ensino da grande massa que melhora a qualidade de vida da grande massa. Porque no mundo moderno, conhecimento é poder. Saber é poder também. Porque nós fazemos parte de uma sociedade cujo conhecimento é moeda de troca. É capital cultural. Diferentemente dos povos antigos, dos povos primitivos, cujo conhecimento era algo que pertencia à tribo e o cacique estava ali como o guardião daquela tradição que todos participavam igualmente. Mas na nossa sociedade moderna, pós-moderna, líquida, complexa, esquisa, depende aí do filósofo, que nós temos várias definições a respeito dessa nossa sociedade atual. Nessa sociedade, o conhecer é capital cultural. Então, é importante que o professor seja valorizado para que o capital cultural da grande massa seja dado à grande multidão, para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, ou seja, para que nós tenhamos a qualidade de vida mais democratizada na população. Esse canal tem também o objetivo de combater o pensamento binário, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. O pensamento binário, ele entende que o mundo hoje é dividido entre capitalistas e socialistas. Tem gente que ainda acha que no mundo atual existe um socialismo que vem de fora, que se articula fora do sistema capitalista para dar um golpe no sistema capitalista. Tem gente que ainda não saiu da época da Guerra Fria e acha que no mundo atual existe uma guerra política, cultural entre o capitalismo e o socialismo. Não, gente. Isso acabou. E isso faz parte também do pensamento binário. Onde você começa a falar de política com o cara, ele, não, minha bandeira nunca será vermelha. Como se houvesse, no mundo atual, uma divisão entre as ideias do socialismo e o capitalismo. Não, o capitalismo venceu a guerra e axiomatizou tudo dentro dos seus valores. Então, dentro do capitalismo, cabe o pastor e cabe o travesti. Cabe o capitalista e cabe as ideias socialistas. Vide China, um país que só tem uma Constituição comunista em um país capitalista, onde tem o maior número de milionários do mundo.
Então vamos ao tema de hoje: democracia de WhatsApp. Eu venho pensando, eu nem escrevi nada, mas eu venho pensando sobre esse tipo de democracia que eu chamo de democracia de WhatsApp. Perdão. Mas também nós podemos pensar como democracia de Instagram, de YouTube, de Facebook, mas o WhatsApp no Brasil, ele está muito próximo a nós, ao ambiente familiar. A nossa sociabilidade passa muito pelo WhatsApp. As nossas intimidades passam muito pelo WhatsApp. E dentro dessa intimidade, criada no ambiente de WhatsApp, as discussões políticas estão hoje muito presentes ali, nesse tipo de diálogo. Em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, o Facebook, pelo que eu já ouvi, é muito mais utilizado. Mas aqui o WhatsApp tem muita penetração entre nós. Então, muita gente que quer, por exemplo, espalhar fake news, se utiliza de grupos de WhatsApp, de disparos nos grupos de WhatsApp, para fazer com que as suas ideias se promovam. Então, o WhatsApp, principalmente na nossa brasilidade, ele está muito presente e ele percorre não só as nossas relações interpessoais, como ele vai das nossas relações interpessoais até as grandes superestruturas políticas. Então, a própria classe política, a própria superestrutura política compreende que esse diálogo com os pequenos grupos de WhatsApp são muito importantes para que a vida política transite, para que os diálogos políticos, para que as discussões políticas transitem na nação. E o WhatsApp, ele abre um precedente que eu chamo de o íntimo, o público e o íntimo. Porque desde os gregos, principalmente, foi aberto um precedente que foi a abertura da dimensão pública da vida. Antes dos gregos abrirem esse precedente sobre a dimensão pública da vida, a vida das comunidades era muito mais voltada para o privado. Então, as tribos, as pequenas comunidades humanas, os grupos humanos, as frátrias, as pátrias, eram geralmente direcionadas por famílias patriarcais, matriarcais, patrilineares, matrilineares. Então as relações familiares, as relações consanguíneas, as relações étnicas dividiam os grupos sociais, dividiam os povos. Não havia uma separação objetiva entre o público e o privado. E quando uma dinastia era formada, quando um império era formado, quando uma monarquia era formada, aquela monarquia, ou seja, o direito de dirigir os povos, pertencia à consanguinidade de uma família. Ou seja, não havia um rompimento objetivo entre o público e o privado, porque não havia a consciência de república, de res pública, da coisa pública. Evidentemente que com o tempo nós começamos a formar essa ideia de república, principalmente após a era das revoluções, culminando principalmente com a Revolução Francesa e com a Revolução Americana. Então, esse precedente da aparição da dimensão pública da vida, ela começa principalmente entre os gregos. Os gregos fundam as cidades, sobretudo a cidade de Atenas. E nessa cidade, eles fundam a política. Palavra grega que vem de polis, cidade. E o polítes, o cidadão, começa a fazer parte desse ambiente. E o cidadão é o sujeito de direito público que tinha o direito de estar nas assembleias públicas,
discutindo sobre os destinos da cidade, sobre os destinos da vida pública da cidade. Porém, existia do outro lado as pessoas que não eram consideradas cidadãs. Essas pessoas eram as crianças, as mulheres, os estrangeiros, os escravos. A grande maioria não fazia parte da cidadania. Então havia uma separação entre o público, que era onde estava o cidadão, no espaço público, em separação ao privado. As duas coisas se distanciavam, e se distanciavam muito mais. Havia até em comunidades primitivas o direito do pai fazer justiça na família, o patriarca fazer justiça. Depois, entre os próprios gregos, essas coisas começaram a ser equacionadas, mesmo antes dessa dimensão política ser aberta. Mas o grego abre esse precedente e divide o público do privado. Então havia o espaço público de habitação da cidadania e existia o espaço privado, onde estava inclusive o escravo, que não tinha o direito à liberdade. Então o cidadão era considerado um homem livre. E a liberdade não era individual, era a liberdade de pertencer à igualdade que existia entre os concidadãos. Então, essa cidadania primitiva separou o público do privado. Com o tempo, a cidadania grega sofreu reveses porque Alexandre o Grande conquistou as cidades, né, inclusive a cidade de Atenas. Então, essas cidades gregas, sobretudo Atenas, perderam a sua cidadania e aquele ambiente político foi descontinuado. Até que os romanos aparecem e se apropriam do conceito de cidadania e se utilizam da barganha cidadã para conquistar povos. Então eles iam conquistando nações, conquistando povos e davam direitos de cidadania a certas pessoas, que perante a lei tinha certos privilégios. O próprio apóstolo Paulo seria preso, seria de repente açoitado, mas ele disse opa, sou da tribo de Benjamim, tenho cidadania romana. Então a cidadania se amplia entre os romanos, porém ela não era ainda essa cidadania tida como igualitária como hoje, onde você nasceu, você já é imediatamente guindado à condição de cidadão. Até o bandido tem cidadania, tem direitos à defesa, à ampla defesa. Mas os romanos ampliam a cidadania e colocam mais pessoas dentro dela. Porém, o Império Romano também foi desbaratado por volta do V século pelos bárbaros, o Alarico, enfim, fizeram, desbarataram o Império Romano na sua grandeza e ficamos durante muitos anos, praticamente 1000 anos, dentro de uma Idade Média. Até que o conceito de cidadania começa a reaparecer na era das revoluções. As revoluções inglesas do século XVII, chamada Revolução Vitoriosa. Depois teve a Revolução Francesa e a Revolução Americana. E essas revoluções começam a trazer o conceito de cidadania. E nesse conceito de cidadania aparece uma coisa muito interessante, que é a aproximação do íntimo em relação ao público. O privado aparece, mas o íntimo aparece também, porque os direitos individuais do cidadão, do ser humano, começam a ser colocados
dentro do interesse público. E nós temos aí vários pensadores que organizaram essa ideia, principalmente Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o direito individual das pessoas deveria ser preservado. Porém, a liberdade de cada pessoa não deveria ir longe demais para que a liberdade da coletividade não fosse aviltada. Então, Rousseau, dentro de uma tradição contratualista que começa lá com Hobbes, coloca que o público e o privado deveriam dialogar no sentido de que a vida de cada pessoa nos seus direitos individuais deveria ser preservada, mas o cidadão, a pessoa, não deveria ampliar abusivamente dessa cidadania para que outros não fossem prejudicados. Então, Rousseau propõe no seu Contrato Social, que é um livro, uma obra, um clássico, que eu aconselho todos a lerem, nesse contrato social ele diz, não, parte da nossa liberdade deve ser dada ao Estado, para que o Estado administre parte dessa liberdade. Mas foi aberto nesse momento um precedente para que a individualidade das pessoas aparecessem como direito público também, algo que não acontecera. E muitos movimentos começaram a colocar, inclusive, os sentimentos como valor político. O romantismo faz esse serviço como ninguém. O sentimento das pessoas aparece como um bem também público, um bem também político, que é colocado a serviço das independências, do nacionalismo do século XIX. Então, no século XIX, principalmente no século XIX, não só o romantismo como direito de escolher o cônjuge aparece, como também o sentimento individual que extrapola para o lado político aparece também. Então, o sentimentalismo e a política, isso ocorre e em mais um momento a gente aproxima não só o público do privado, mas o íntimo do privado. Mas, evidentemente, ainda não tínhamos uma tecnologia social para intercambiar o íntimo, ou seja, eu estou falando do íntimo e o público, ou seja, o romantismo e os seus movimentos emotivos e políticos, em mais um momento, um movimento de aproximação entre o público e o íntimo, mas ainda não havia uma tecnologia social para dar sentido a isso. Porém, os tempos passaram, as tecnologias apareceram. As tecnologias, evidentemente, elas promovem a divulgação dessa intimidade, né? Quando os meios de comunicação aparecem, o rádio, a TV, as figuras públicas, elas são expostas, são colocadas e chamam muito a nossa atenção quando elas aparecem na sua intimidade, falando da sua vida íntima, da sua vida pessoal, de quem ela está namorando. Então, quando esse lado do íntimo e do privado aparece, e muitas das vezes o próprio homem público, para ficar mais simpático diante do povo, ele chora, ele demonstra que ele é igual à pessoa, eu sou igual a você. Então, em mais um momento, o íntimo e o público aparecem, não apenas, ou seja, antigamente, entre os gregos, houve a separação do público e do privado, mas gradativamente o íntimo e o privado apareceram, e os meios de comunicação de massa começaram a tratar,
a pessoa pública, a pessoa famosa, como uma pessoa que também chora, que é igual a você. E isso aproxima as pessoas e faz a mediação, mais uma vez, entre não só entre o público e o privado, mas o íntimo e o privado. E o que é o WhatsApp? O WhatsApp é a consagração máxima dessa ideia de que o íntimo, o público e o íntimo devem dialogar. Porque o WhatsApp consagra a intimidade das pessoas como valor político a ser atingido pela esfera pública e a atingir a esfera pública. Porque nós estamos na nossa intimidade hoje, com os nossos amigos, com as nossas famílias, dialogando de questões públicas no WhatsApp. Então, o WhatsApp, não só o WhatsApp, é claro, eu estou usando o WhatsApp aqui, principalmente pelo WhatsApp ser, no Brasil, uma grande referência de diálogo sobre política. Mas o WhatsApp, ele é a consagração definitiva desse momento onde o público e o íntimo dialogam. Só que, com isso, nós trazemos... Começa a suar, começa a falar com vocês, fico empolgado, começa a suar. E tá frio, né? Eu tô suando, mas tá frio. Eu nem liguei nada aqui, porque ventilador e ar-condicionado, porque tá frio, mas eu tô suando, fico empolgado. Mas isso traz contradições. Porque nós confundimos, às vezes, o público com o privado, mas o WhatsApp dá a gente uma percepção política de que questões políticas não são apenas questões a serem invadidas indevidamente pelo privado. Mas, através do WhatsApp também, a gente abre precedente para que o íntimo entre no público de forma indevida. E isso é uma coisa que a gente precisa avançar, discutir, porque a cada dia que passa, o íntimo e o público dialogam de forma indevida também, com várias distorções. Hoje em dia, temos um governo, por exemplo, que não confunde o público com o privado. O governo Bolsonaro confunde o íntimo com o privado. E isso é uma coisa que tem acontecido, é uma distorção que tem acontecido, e a gente precisa conversar sobre ela, né? Conforme o presidente Bolsonaro falou, meu filho deve ser embaixador nos Estados Unidos porque a minha família é amiga da família do Trump, ou seja, não é o público e o privado, é o íntimo e o privado. É o íntimo e o público, melhor dizendo. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar, dialogar a respeito, para que a gente avance. Porque é importante as nossas discussões no WhatsApp. Mas precisamos entender que, precisamos perguntar até que ponto o íntimo e o público está tirando a qualidade das nossas discussões políticas. É isso que eu gostaria de deixar como pergunta para reflexão e espero que vocês participem para que a gente avance nesse debate. Ok, galera? Vocês são do coração.